Lucas 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Deus, é a tua palavra, que o Senhor traga luz e entendimento para que saiamos daqui ainda mais abençoados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fico pensando, se Jesus foi tentado, quanto mais nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele precisava viver uma vida imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado, para que o seu sacrifício fosse aceito por nós. Uma vez que nós somos todos pecadores, e o salário do pecado é a morte, o diabo, ele sempre vai nos tentar, ou vai se esforçar para nos levar ao pecado. Para quê? Para que nós nos afastemos de Deus o tempo inteiro. Nós sabemos que todas as vezes que pecamos, nós nos afastamos de Deus. Todas as vezes que cometemos um erro, ou nos desviamos do que ensina a palavra, ou nos desviamos de fazer a vontade de Deus, isso nos afasta do Senhor. Pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. É por isso que nós somos tentados. Porque se vivermos uma vida de pecado, viveremos uma vida longe de Deus. E se vivermos longe de Deus, não entenderemos, não perceberemos a vontade, o propósito de Deus para a nossa vida. Então a estratégia do diabo, toda a sua ação, todos os seus esforços são para que nós tenhamos uma vida de pecado. Da mesma forma, Satanás tentou a Cristo. Por quê? Porque se Jesus Cristo pecasse, se Jesus Cristo se desviasse do seu propósito de ter uma vida santa, Jesus não poderia morrer por nós. Porque se ele também tivesse pecado, ele também mereceria a morte, a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas justamente porque Jesus Cristo, ele resistiu à tentação, e ele viveu toda a sua vida sem pecado, ele pôde pagar na cruz pelos nossos pecados. Agora, este exemplo que foi deixado na Bíblia, ele é tremendo, irmãos, porque ele nos ensina um pouco a respeito de como resistir à tentação. Se somos tentados, é porque o diabo quer nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas se nós resistirmos, significa que nós estamos vivendo cada vez mais próximos de Deus. Em outras palavras, se somos tentados, é porque é possível resistir à tentação. E Jesus nos deixou esse exemplo. E essa é a nossa luta, porque a gente sabe que quando a gente peca, a gente se entristece. A gente fica desmotivado, a gente fica frustrado, é o sentimento que toma conta do nosso coração. E quanto mais tempo longe da presença de Deus, mais nós vamos nos afastando. Quanto mais tempo nós ficamos sem buscar um conserto e um renovo na presença do Senhor, mais nós vamos nos entristecendo e mais suscetíveis a pecar novamente nós somos. E essa é a grande luta do cristão: resistir à tentação,
viver uma vida santa, buscando a presença de Deus, lutando para que tudo aquilo que nós cremos se torne uma prática, se torne real na nossa vida. A verdade, irmãos, é que nós sabemos bem quando nós pecamos e não pecamos. Nós sabemos bem o que é certo e o que é errado. Nós já temos entendimento e conhecimento da palavra. Mas fato é que mesmo conhecendo a palavra, nós pecamos às vezes. Nós erramos às vezes. E nós precisamos aprender algumas estratégias, aquilo que Jesus usou para nós resistirmos à tentação. Amém? O texto começa dizendo que Jesus, o versículo 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo próprio Espírito ao deserto, onde foi tentado. Algo aqui que chama atenção logo de cara, irmãos, é quando a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto e foi tentado, mas ele não se esvaziou, ele permaneceu cheio do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo escrevendo a esta igreja, aos Gálatas, ele os orienta dizendo que eles devem ser cheios do Espírito. 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, a grande luta do cristão, o nosso maior objetivo, o nosso maior investimento na nossa vida cristã deve ser nos enchermos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos nos envolver mais com as coisas de Deus. Nós precisamos dedicar mais tempo às doutrinas espirituais, à oração, ao jejum, à leitura da palavra. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz: não se embriaguem com o vinho, no qual há dissolução ou leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, e cânticos e hinos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus. Em outras palavras, nós devemos nos preocupar em sermos cheios do Espírito Santo. Já houve um tempo, irmãos, onde se pregava, se falava mais sobre isso. Falava-se mais sobre a riqueza de uma vida cheia do Espírito Santo, e menos sobre a riqueza que o dinheiro pode comprar. Falava-se mais, desejávamos mais, buscávamos e orávamos mais pela manifestação dos dons do Espírito, do que por bênçãos materiais que podemos ganhar, e seja bênção ou não seja, não quero entrar nessa questão, mas só estou dizendo que muitas vezes a igreja está perdendo o foco em buscar aquilo que realmente é importante, para buscar coisas supérfluas. Estamos dedicando a nossa atenção e o nosso tempo para coisas que vão ficar nesse mundo. A Bíblia diz que toda riqueza, todo ouro, um dia vai ficar, vai passar. Essas coisas ladrões roubam, a ferrugem come, o tempo desgasta, e muitas vezes nós concentramos a nossa atenção em coisas que vão passar, que nós não levaremos conosco após a morte, e deixamos de buscar a verdadeira riqueza da vida cristã, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, se nós não formos cheios do Espírito Santo, não seremos convencidos das nossas fraquezas, dos nossos erros. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E se não formos cheios do Espírito Santo, nós nos acostumamos a uma vida pecaminosa, ou nos acostumamos com uma vida fria, ou nos acostumamos a relevar determinados pecados, que começamos a julgar como se fossem normais. Ah, é normal. Ah, eu sou fraco nessa área. Ah, eu não consigo resistir. Ah, eu não tenho o que fazer. Então eu já me acostumei. Eu já me acomodei com essa vida. Já que eu não consigo lutar contra, já que eu não consigo vencer determinado pecado, infelizmente eu peco, eu sou pecador. E usamos isso como desculpa para não lutarmos contra o pecado, para não resistirmos à tentação, para não nos enchermos com o Espírito Santo. Não tem outra maneira de vencermos as tentações, se em primeiro lugar, não buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito,
precisamos orar todos os dias e falar: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo, eu não quero ser cego, eu não quero ser surdo espiritualmente, eu não quero ser uma pessoa, um cristão tolo, um cristão que vai andando, vivendo uma vida mecânica, uma vida cristã de forma mecânica, simplesmente repetindo as coisas. Não, eu quero viver em novidade de vida todos os dias. Todos os dias eu quero ouvir a tua voz, todos os dias eu quero renovar a tua presença na minha vida, todos os dias eu quero ser cheio, todos os dias eu quero ler a palavra, eu quero que a tua vontade salte aos meus olhos e eu possa ter compreensão da tua palavra. Todos os dias eu quero conseguir resistir a toda a tentação de viver uma vida santa na presença de Deus. Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele foi tentado e resistiu a toda a tentação. E aí nós seguimos o texto, irmãos, e vemos que o diabo, ele tenta Jesus em algumas áreas. E eu creio que isso acontece conosco também. A primeira coisa que Satanás faz é identificar uma necessidade que Jesus tinha na hora, naquele determinado momento. Naquele momento específico, Jesus estava passando uma necessidade física. Jesus estava com fome, irmãos. Há 40 dias sem comer, Jesus estava com fome. Jesus estava com muita fome. Tem gente que fica 40 minutos sem comer, já fica desesperado. Tem gente que nunca conseguiu fazer um jejum de 40 horas. Um dia e mais um pouquinho. Tem gente que, se pensar em 4 horas sem comer, já desespera. Jesus ficou 40 dias. Pensa na fome que Jesus estava, irmãos. Pensa na fome que Jesus estava. E Satanás identifica esse desejo, identifica essa necessidade. Era necessário, Jesus precisava comer. Jesus não estava com um desejo errado, de repente desejando comer algo. Não, era uma necessidade física. E Satanás, identificando isso, Satanás o tenta para que ele fugisse ou saísse do seu propósito ali de oração, de consagração, e fala: a Jesus, se tu és o Filho de Deus, por que você não pega essa pedra e transforma essa pedra num pão com recheio, num sonho, né? Numa Marta Rocha, né? Num pão da ceia, né? O pão da ceia é tão bonito, dá tanta vontade de pegar o pão e levar para casa e terminar de comer depois da ceia em casa. Por que o Senhor não faz isso? E Jesus responde a ele: não só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus está querendo dizer, irmãos? Esse texto, não só de pão, é um texto que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E lá em Deuteronômio está escrito, Deus está dizendo que permitiu que o povo passasse por uma necessidade, permitiu que o povo rodeasse o deserto todos aqueles anos, para que eles entendessem que eles deveriam depender tão somente de Deus. E aí Deus envia o maná e sustenta o povo durante todo aquele tempo, para que o povo entendesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus entendia e que nós precisamos entender? Que até as nossas necessidades físicas, quem supre é Deus. E que nós precisamos aprender a descansar em Deus, sabendo que Deus sabe disso, Ele sabe aquilo que a gente precisa, e Ele vai suprir no momento certo. Então eu não preciso ceder à tentação de querer fazer as coisas do meu jeito, mas eu posso esperar e confiar em Deus, para que Ele cumpra a sua vontade no tempo dEle. Porque às vezes, irmãos, nós somos precipitados e agimos com as nossas forças, e nisso nós erramos. Porque muitas vezes tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, porque não temos a paciência de esperar o agir do Senhor e a provisão que vem dEle. Quando Jesus está ali falando, o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, no capítulo 6 ele começa a falar que, vejam as aves do céu, elas não semeiam, nem juntam em celeiros, todavia o Pai Celestial as alimenta diariamente. Vejam os lírios do campo.
Eles não trabalham e nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Quanto mais vós, homens de pequena fé, vocês não são mais valiosos do que os lírios? Vocês não são mais preciosos para Deus do que as aves dos céus? Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo ensinar? Que tudo aquilo que a gente precisa para viver, tudo aquilo que a gente necessita na nossa caminhada, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou nós chegarmos à velhice e morrermos, até esse dia, todas as nossas necessidades, Deus as conhece e Deus vai supri-las. Então eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, eu posso confiar no Senhor. Por quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de nós. Se o Senhor falou que vai suprir as nossas necessidades, Ele vai suprir. Se Ele prometeu que não vai nos abandonar, Ele não vai nos abandonar. Se Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus e vai trazer paz sobre nós, Ele vai trazer. Eu preciso descansar o meu coração e entender que mais importante do que mesmo as minhas necessidades é a palavra do Senhor. Eu posso estar com fome, mas Deus sabe que eu estou com fome. E Ele vai suprir a minha necessidade de pão. Deus sabe que eu preciso de vestes. Deus sabe que eu preciso de vestes. Ele vai suprir as minhas necessidades físicas. Deus sabe que eu preciso de dinheiro. Deus sabe que nós precisamos, irmãos, de dinheiro. Nós vivemos num mundo que precisa de dinheiro para viver. Temos que pagar contas. Temos que sobreviver, temos que fazer compras. Deus sabe disso. Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus conhece as necessidades do nosso corpo. E o que Jesus está dizendo é que, olha, Satanás, eu não preciso fazer as coisas do meu jeito, eu não preciso mudar aquilo que é natural, eu posso esperar o momento de Deus suprir as minhas necessidades. Eu não preciso forçar a barra de transformar uma pedra em pão, eu posso aguardar o momento em que Deus vai suprir a minha necessidade. Então eu não preciso fazer o que você está me sugerindo, eu não vou cair nesse pecado, eu não vou cair em tentação. E aí Satanás sai fora, e daqui a pouco ele volta e fala: mas se tu és o Filho de Deus, aliás, ele diz, ele leva Jesus a um lugar alto e mostra toda a glória da terra, os reinos, as riquezas, todas as coisas, e diz: olha, tudo isso pode ser seu, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus responde para Satanás, fala: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás ataca às vezes as necessidades da nossa alma, queridos. Fama é ruim? Não necessariamente. Depende. Você ser uma pessoa querida, reconhecida é ruim? Não. Riqueza é ruim, irmãos? Não. Quem gosta de dinheiro aqui? Eu gosto. Bobo é quem não gosta. Riqueza não é ruim. Ter autoridade é ruim, irmãos? Não. Ter autoridade é uma bênção de Deus. Você ser colocado em uma posição de destaque, em uma posição de autoridade, em uma posição que você pode influenciar pessoas, isso é muito bom. Agora vai depender do que você faz com essas coisas. Vai depender de como você alcança determinadas coisas. A forma como Satanás estava querendo induzir Jesus para que ele tivesse riqueza, fama, autoridade, era levando-o a adorar essas coisas e a reconhecer que essas coisas eram mais importantes do que a sua fidelidade a Deus, porque para alcançá-las ele teria que se prostrar diante do diabo, para que ele se tornasse alguém famoso, com autoridade, etc., como se Jesus já não fosse o Filho de Deus, mas ali naquele momento, como homem, ele estava sendo tentado. E aí, irmãos, isso leva-nos a pensar, será que nunca fomos tentados em algumas áreas assim? De querermos reconhecimento, de querermos não dar a glória a Deus, mas trazer essa glória para nós mesmos? Será que o nosso orgulho já não tentou nos levar para longe da presença do Senhor?
Será que em algum momento não quisemos ser reconhecidos ou até mesmo adorados? Talvez a palavra seja forte, ou ser adorado como se fosse um Deus, mas é mais ou menos isso, irmãos. Porque sempre que deixamos Deus de lado e buscamos o nosso próprio eu, a satisfação dos nossos desejos, que muitas vezes são contrários à vontade de Deus, nós estamos nos colocando acima de Deus, e aí somos deuses para nós mesmos. Estamos adorando mais a nós do que ao próprio Deus. Estamos servindo aos nossos desejos ao invés de servirmos a Deus. Ou seja, estamos cedendo à tentação de satisfazer a nossa alma ao invés de adorarmos a Deus. E aí damos vazão ao nosso orgulho, damos vazão à nossa ganância, damos vazão aos nossos desejos de sermos reconhecidos, de sermos autoridade, de sermos idolatrados, de sermos vistos pelos homens como se fôssemos melhores do que os outros. O que Satanás está propondo para Jesus é isso: olha, dê vazão ao seu ego, Jesus. Olha, Jesus, seja reconhecido, seja poderoso, seja adorado pelas pessoas, não como Deus, mas como homem aqui nesse contexto. Não interessa como você vai fazer, não interessa a quem você precisa adorar para que você chegue nesse patamar. Me adore, Jesus, e todos os reinos da terra serão seus. Eu entendo, queridos, que a tentação aqui é nós buscarmos a satisfação da nossa alma, sem considerarmos qual é o projeto, o plano, o propósito de Deus para nós. Como eu falei no início, eu creio que não há problema em você se tornar uma pessoa famosa, conhecida, rica, desde que esse seja o projeto de Deus para a sua vida. E se for, Deus vai te usar e vai usar tudo isso que Ele te dá para a glória dEle mesmo. Porque aí Deus pode te dar riqueza? Pode, e você vai saber usar essa riqueza para a glória de Deus, para investir no reino, para ajudar pessoas, para ser bênção. Deus pode fazer alguém de você famoso? Pode, e através da sua fama, do seu reconhecimento diante dos homens, você vai fazer com que essas pessoas glorifiquem a Deus, porque você mesmo reconhece que você não é nada. Mas Deus é tudo em você. E quando as pessoas olham para você e reconhecem você, você dá toda a glória e fala: não é Deus. É Deus que me colocou aqui e a glória é dEle. E assim as pessoas glorificam a Deus. Não vão te adorar, vão adorar a Deus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. Quais são os desejos da nossa alma? Quais são as necessidades da nossa alma que possamos estar dando vazão? Que de repente Satanás está tentando pegar para nos desviar do foco. Ou seja, para nós deixarmos de adorar a Deus e começarmos a adorar mais a criatura, nós. Ou a fazermos coisas ilícitas para chegarmos em determinados locais, em determinadas posições. Jesus mais uma vez combate essa tentação com a palavra. Mais uma vez Jesus cita a palavra, ele diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Irmãos, nós precisamos renovar a nossa visão de culto. Nós precisamos restaurar a nossa visão de adoração a Deus. Nós precisamos voltar a nos concentrar nisso, a entendermos que só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Só a Ele culto. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de adoração. Só a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Nós precisamos entender que nós somos criados e Ele é o Criador. Que nós somos fracos, Ele é forte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é que nos sustenta, Ele é que nos governa, Ele que pode todas as coisas, a Ele a glória, ao Senhor. Por fim, Jesus também é tentado. Eu entendo que Jesus é tentado quanto à sua fé, uma tentação aí na área do Espírito, na área espiritual. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e fala com Jesus: pula daqui. E olha que interessante, irmãos, nós percebemos que Satanás usa a palavra para tentar a Cristo. Satanás cita um texto das Escrituras para tentar Jesus. E o diabo diz assim: olha, está escrito, Jesus, já que você gosta de citar a Bíblia, eu também sei citar, eu vou citar a Bíblia para você. Está escrito que aos teus anjos dará ordem para te guardarem,
e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí o diabo fala: você crê nessa palavra, Jesus? Então pula, quero ver se você crê na palavra. Olha que interessante, irmãos. O diabo, ele pode tentar nos enganar usando uma interpretação errada das Escrituras, uma interpretação equivocada, e nos induzir ao erro, e ainda para justificar o erro, com a própria palavra. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, é por isso que nós precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus, para que nem mesmo Satanás venha nos derrubar, usando um argumento teológico falso. Quantas vezes nós somos tentados a crer naquilo que Deus não prometeu, a crer naquilo que não é propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que esteja escrito na palavra. E para ficar bem claro, para não parecer que eu estou dizendo algo errado, né? Uma heresia, está escrito na palavra, mas é usado fora do contexto, ou com uma interpretação errada, e por isso sim pode nos induzir ao erro. Quantas vezes, irmãos, somos tentados a buscar aquilo que Deus não quer nos dar? Quantas vezes somos tentados a crer naquilo que Deus não prometeu? E as pessoas estão servindo a um Deus que não cumpre essa palavra, porque essa palavra é falsa. Então, na verdade, elas estão, que Deus é esse que elas estão servindo ou acreditando? Porque muitas vezes é pregado uma doutrina errada, e aí as pessoas estão indo atrás de uma mentira, estão fazendo loucuras por causa de uma mentira. É o mesmo que Jesus, se Jesus tivesse pulado ali do alto do templo, ele morreria, porque Deus não mandou ele pular do alto de um templo. Deus falou que ele seria pregado numa cruz para morrer pelos nossos pecados, e aí sim ele se tornaria o Cordeiro de Deus, como de fato é. Mas Jesus, ele não veio ao mundo para ser um exibicionista da fé, para dar show de milagres, para querer aparecer, para querer mostrar que é todo poderoso. Não, tudo que Jesus fazia era seguindo um propósito e uma direção que o Espírito Santo dava. Por isso Jesus era cheio do Espírito. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para nós não cairmos na tentação de buscarmos aquilo que Deus não prometeu. Tem pessoas buscando riquezas que Deus não prometeu, tem pessoas buscando curas que Deus não prometeu, tem pessoas buscando a satisfação da sua alma, e não é isso que Deus prometeu. Deus prometeu que satisfaria as nossas necessidades, e nem sempre aquilo que a nossa alma deseja é o que Deus quer nos dar. E está cheio de gente determinando, empurrando Deus na parede, e exigindo que Deus faça coisas que não estão escritas na palavra. Mas pessoas estão usando a palavra para tentar os filhos de Deus, para que eles caiam no erro de buscar aquilo que não é para ser buscado. Nós devemos buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. Jesus combate mais uma vez a tentação com a palavra. Está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Eu não tenho que fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer. Eu não tenho que exigir de Deus aquilo que Deus não me prometeu que faria. E quem somos nós para exigir algo do Senhor, irmãos? Ele é soberano, nós somos os servos. Ele faz aquilo que Ele quer fazer, e nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele faz, porque Ele faz, porque Ele é bom, e não porque nós exigimos e Ele tem que cumprir. Parece que as pessoas estão confundindo quem é Deus. Eu acho graça, às vezes, o cúmulo, algumas expressões que beiram um absurdo, de pessoas quererem. Eu já ouvi expressões como: ponha Deus espreme Deus na parede e determina porque Ele tem que dar. Espera aí, irmãos, espera aí. Quem é Deus e quem é a criatura aqui? Quem é o servo neste lugar? Quem somos nós para determinar ou exigir qualquer coisa do Senhor? Nós temos é que aceitar a sua graça e com coração grato nos rendermos a Ele e vivermos para Ele, sermos crucificados com Cristo, para que a vida que temos agora vivamos para Deus e não para nós mesmos.
E não simplesmente achamos que agora nós somos os deuses e estamos no direito de ficarmos exigindo de Deus as coisas, exigindo que Deus faça aquilo que a nossa alma deseja. Não é assim, não é assim. É por isso que nós entendemos aqui de Jesus. Ele não caiu em tentação, porque ele entendia que mais importante era cumprir a vontade do Senhor. Ele não caiu em tentação porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não caiu em tentação porque ele tinha conhecimento da palavra. E todas as vezes que ele era tentado, ele não tentava desafiar o diabo, mas ele simplesmente resistia com a palavra de Deus, porque ele estava firmado naquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra de Deus. Se nós estivermos firmados na palavra e a conhecemos, nós não cairemos em tentação, porque todas as vezes que o diabo tentar nos levar para longe da vontade de Deus, o Espírito Santo nos lembrará de tudo aquilo que temos conhecido, e nós saberemos, está errado e eu não vou cair, porque eu não vou tentar a Deus, porque eu não vou adorar outro além de Deus, e porque eu não vou me precipitar, eu vou esperar Deus suprir cada uma das minhas necessidades. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que nós tenhamos força para resistirmos a toda tentação e para perseverarmos na presença do nosso Deus, vivendo para Ele, firmes. E creia, o Espírito Santo te fortalece e te capacita a ter uma vida santa e a resistirmos toda a tentação. E como Jesus mesmo ensinou, nós devemos orar e pedir: Deus, me ajuda, me livra de cair na tentação. Não nos deixes cair em tentação. Mesmo fazendo tudo isso que nós falamos aqui, nós precisamos entender que na verdade a força para resistir vem do próprio Deus. É por isso que nós oramos: Senhor Deus, me ajuda a não cair em tentação, me fortalece. E o Espírito Santo vai fortalecendo o teu coração, a tua vida, e nós vamos caminhando e prosseguindo nessa caminhada firmes e fortes. Aleluia!